Bom dia, boa tarde, meninos. Agora eu vou falar de associação de resistores. O que é associar resistores? O que é uma associação de resistores? A tecnologia moderna tem possibilitado a criação de dispositivos elétricos e eletrônicos muito sofisticados. A gente sabe que essa era que estamos vivendo é a era da modernidade. Tudo agora é fácil para a gente criar. E nessa era da modernidade, a tecnologia tem possibilitado a criação de dispositivos elétricos e eletrônicos muito sofisticados, em que inúmeros componentes já adequadamente associados atendem às mais variadas exigências. Ok? Mas, em alguns casos, pode ser necessário associar 2 ou 3 resistores. Professora, dê um exemplo. As lâmpadas na nossa residência. Eu ia trazer para vocês aqui como é que é uma associação de resistores de pequenas lâmpadazinhas que na galeria eu uso para iluminar os quadros. Vocês ficam aí só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu esqueci de botar na mesa. Pronto, eu já estou de volta. Aqui. Eu comprei essas para colocar na galeria, né? Porque você sabe que a professora pinta. Né? Pronto. Tá aqui. Tá vendo? Eu coloquei algumas em paralelos para iluminar os quadros. Eu coloquei outras em séries e ainda eu uso. Tá vendo aqui? O resistor. Tudo bem. Ligar a potência. Eu trouxe para vocês verem, tá? Então tá aqui. Prontinho. Então vamos lá. Mas em alguns casos, pode ser necessário associar 2 ou 3 resistores. Por isso, é interessante saber como é possível associá-los e qual o valor do resistor equivalente à associação. Por isso que é importante saber essa aula aqui que eu trouxe para vocês. Então, vamos lá. As associações podem ser feitas colocando-se os resistores em série quando todos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Todos percorridos pela mesma corrente elétrica. Ou em paralelo, quando todos têm seus terminais ligados à mesma diferença de potencial. É possível ainda compor uma associação mista. Veja os desenhos que eu fiz aqui para vocês. Bom, aqui nós temos 3 resistores em série. 1, 2, 3. Seria o caso das minhas lâmpadazinhas. Tem um monte lá. Ok. Tá aqui, ó. Pronto. Seriam ligados. Pronto. As minhas lâmpadas. Tá aqui. Então, eu liguei 3. 1, 2, 3. Bom, depois eu liguei 3 resistores em paralelo. 1, 2, 3, eles estão em paralelo. Depois eu criei um resistor misto. Um sozinho, os 3 em paralelos. 3 resistores em paralelo, 3 resistores em paralelos e um em série. Agora eu vou falar como que a gente vai calcular. O valor da resultante em série, esse RS aqui, vai ser resultante em série para a gente. O valor da resultante em série do resistor equivalente a uma subtração em série de resistores, cujos valores são R1, R2, R3, até Rn. Esse N aqui é o número de resistores. É a resistência em série. Como é que eu calculo essa resultante? R1 mais R2 mais R3 mais um Rn. Eu vou falar agora como que a gente calcula a resistência em paralelo.
Se a associação for em paralelo, o valor do resistor será um R em paralelo, dado pela expressão 1 sobre a resistência resultante paralela que eu quero. É 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, que é o número de resistores. Fazer exercício para a gente aprender melhor. Vamos aqui. Vamos ver aqui esse exercício que eu criei. Você sabe que eu crio tudo na hora, né? Que eu vou dar aula para vocês, porque assim que é bom. Então, vamos lá. Supõe-se 3 resistores cujos valores são R1, 20 ohms, R2, 30 ohms, R3, 60 ohms. Qual é o valor do resistor equivalente quando esses resistores são associados em série, são associados em paralelo, compõem associação mista, que é o quê? Esse desenho aqui é a nossa associação mista. Então tá, que associação mista? Não misturei tudo? R1, R2, R3. Pronto, é uma associação mista. Beleza, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a letra A, quando eu falei que eu quero botar tudo em série. A letra A, então tá. Deixa eu botar a letra A muito juntinho aqui, né? Letra A, vai ficar fácil pra gente. Deu pra ver? Deu. Letra A. Então, vamos lá. Se os resistores estão associados em série, conforme... Eu vou fazer esse desenho aqui. Eu devia ter feito o desenho antes, mas tudo bem, não fiz. Só fiz o problema. 1, 2, 3. Não ficou tão ruim, né? Então, aqui eu tenho R1, que eu falei que era 20 ohms. Eu falei que o R2 era 30 ohms. E eu falei que o R3 era 60 ohms. Tá aqui. Ah, tá um pouquinho torto, mas aí eu vou passar um lápis de cor aqui só pra ficar legal. Tá aqui, ó. 1 resistor, 2 resistor, 3 resistor. Tá passando pra mim a diferença de potencial aqui, ó. Verde. Pronto. Agora a gente viu a letra A, que foi em série. Eu não falei que lá atrás bastava a gente somar, basta somar o valor de suas resistências? Então, não. Basta a gente somar aqui, ó. Ah, esse lápis pequeno aqui também trabalha. Bastava a gente somar aqui, ó. Esse lápis pequenininho aqui que tava debaixo da folha, tá vendo? Meus lápis estão ficando tudo pequenos. Basta a gente somar. Então, RS, eu não falei para vocês que era R1, mais o R2, mais o R3. Então, vamos somar aqui. 2, mais 3, mais 6, vezes 10. Onde é que veio esse 10? Veio de 20, veio de 30 e veio de 60. Então, uma resposta do meu resistor é o quê? 9, 10, 11. 11 vezes 10 ohm. Notação científica vai ser 1,1 vezes 10 a 2 ohm. Prontinho, tá aqui o valor da minha resistência. Vou lá para cima. Qual que é o valor da resistência? É 1,1 vezes 10 a 2 ohms. 20 mais 30 mais 60, 110. Não tem 100 aqui, 10 a 2. Então, é 1,1 vezes 10 a 2. Lembra da notação científica para todas as respostas, nós aprendemos. São associados em paralelo. Vamos nós, a letra B. Eles foram associados agora em paralelo. Então, eu tenho um aqui, tenho outro aqui
e tenho outro aqui. E tenho outro aqui. Pronto. Escuras associadas em paralelo. Ok? Pronto. Aqui. Pronto. Associação em paralelo. Aqui eu tenho R1 igual a 20 ohms. Eu tenho R2 igual a 30 ohms. E eu tenho R3 igual a 60 ohms. Tá? Deixa eu tirar minha branca de neve daqui, senão eu quebro. Pronto. Tá aí. Basta aplicar a relação. O que nós vamos fazer aqui para fazer? 1 sobre RP igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre RP é igual aqui a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 6. Ok? 60. Eu vou tirar esse 10 daqui, tá? O que é aqui? Muito simples. Mínimo múltiplo comum. Eu tenho aqui esse 1 sobre RP é igual a 1, 10. É isso que multiplica. 1, 2, mais o quê? 1, 3, mais 1, 6. Qual que é o mínimo múltiplo comum? 6. Vocês concordam comigo? Uhum. Então tá. Vou multiplicar isso tudo aqui, né? 6. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 6, 1. Sobre 6, 1, 10. Então, isso aqui vai ser igual a 1, 10 vezes 9 sobre 6. Só que a gente vai cortar aqui, tá? Sem problema nenhum. Prontinho. Eu tive que voltar porque a mamãe me chamou. Fazemos todas essas contas aqui. E voltando. O RP para cima. O RP igual a 10 ohms. Pronto. O que eu tenho agora? Eu tenho agora que eu tenho que fazer aqui o misto, né? Eu tenho que fazer essa resistência aqui. Em seguida, vamos lá. Na associação mista, R2 e R3 estão associados em paralelo e ambos estão associados em série R1, o que permite simplificar o esquema quando mostra o seguinte. R1, eu tenho R2 e o R3. Então, ficou fácil o esquema aqui. O que eu vou fazer? Em seguida, obtenho seu valor resistor equivalente a R2 e R3 a partir da expressão. Então, daqui, a letra C. Eu tenho espaço aqui, tem. Então, a letra C. Então, para a letra C, eu preciso achar o quê? O valor do resistor equivalente a R2 e R3. Eu tenho que achar quanto que é R2 e R3. Isso, então, é paralelo. Então, sobre 1 RP vai ser igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui que 1 sobre RP vai ser igual ao quê? A 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Tiro um múltiplo comum, boto o RP para cima. Então, o RP vai ser igual a quê? A 20 ohms. Ok? Então, tá. Em seguida, obter seu valor resistor equivalente a R2 e R3 a partir dessa expressão. Para obter o Rn
Basta associar esse R com R1. Que bom, tudo bem. Então, o RS, o resistor não é R1 mais esse RP aqui, para eu achar? Muito bem. Então, esse resistor SS vai ser lá o 20 ohms que eu vi, mais os 20 ohms do resultado, que é igual a quê? 40 ohms. Não é legal? Não foi fácil? Então, eu tenho que falar uma observação aqui para vocês, né? Vou escrever uma observação aqui, tá bom? Uma observação aqui, pra gente não ter dúvida nenhuma mais. Eu tô fazendo ponta no lápis e pensando da maneira que eu vou escrever. Tô fazendo ponta no lápis e pensando uma maneira de escrever a observação aqui bem centrada. Na associação, em paralelo, lá do nosso item B do exercício, ok, o valor na associação em paralelo no item B do exercício, o valor do resistor, equivalente é sempre menor do que qualquer resistor da associação. Por quê? Porque eu achei um valor menor. Vocês podiam questionar, né? Não, professor, por que o valor ficou menor de associação? É porque é sempre menor, né? Lembra que eu não estou tratando com uma divisão, tá bom? Estou tratando com a soma de frações. Então, é sempre menor do que a associação. Isso por quê? Isso por quê? 2 pontos. Qualquer. Isso por quê? Vou fazer bem diferente para ficar bem fácil para vocês. Isso por quê? Tá aqui. Agora sim. Isso por quê? Qualquer resistor em paralelo, qualquer resistor em paralelo, qualquer resistor em paralelo representa um caminho, isso porque representa um caminho a mais que a corrente elétrica, um caminho a mais que a corrente elétrica. E desse modo, nessa associação, sempre passa uma corrente de maior intensidade que qualquer de seus resistores. É isso aí. Desse modo, nessa associação, sempre passa uma corrente. Sempre passa uma corrente de maior intensidade. Passa uma corrente de maior intensidade que em qualquer de seus... Em outra cidade. Que vai passar que em qualquer dos seus resistores. Bom,
Agora que eu botei as ideias em ordem, eu vou ler para vocês. Que aí vocês vão entender por que que isso é importante. Qualquer resistor em paralelo representa um caminho a mais que a corrente elétrica. É claro que um resistor paralelo vai apresentar um caminho a mais que a corrente elétrica. E desse modo, nessa associação, sempre passa uma corrente de maior intensidade que em qualquer dos seus resistores. Lógico, né? Paralela C sempre representa um caminho a mais pela corrente. Por quê? A corrente vai ter que fazer esse caminho aqui, vai ter que fazer esse caminho aqui direto e ela vai ter que fazer esse caminho aqui. Então, ela sempre tem um caminho a mais do que o caminho que se fosse em série. Mas em compensação, queimou essa aqui, queimou todas. Queimou essa aqui, não tem problema, esta funciona. Queimou essas duas, essa funciona. Queimou essa e queimou essa aqui funciona. Porque ela tem o quê? Ela tem 3 caminhos quando tá o quê? A corrente tem 3 caminhos para percorrer. Por isso que a professora escreveu aqui, ó. Isso porque qualquer resistor em paralelo representa o caminho a mais que a corrente elétrica. E desse modo, nessa associação sempre passa uma corrente de maior intensidade que em qualquer outro dos resistores. Depois eu volto para fazer esse exercício aqui de baixo.